falado conosco, o Senhor tem testificado em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado neste lugar. E nós cremos, Senhor, que chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora. Ô Espírito Santo, nós cremos que estamos chegando num tempo de uma igreja madura, de uma igreja, Senhor, que sabe aquilo que está seguindo, que tem a visão, que sabe para onde está indo, Pai. Ô Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para nós até aqui e tudo aquilo que o Senhor ainda está preparando para este lugar. Eu te peço nesta manhã, Senhor, que toda voz contrária, que toda voz do maligno, Senhor, que todo espírito de distração, que todo espírito de sono, que todo espírito de preguiça, que caia por terra em nome de Jesus, mas que a tua palavra, Senhor, venha ser, Senhor, estabelecida mais uma vez neste lugar, para que nós possamos sair daqui, Senhor, com um alimento sólido, para que nós possamos sair daqui tendo a certeza daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus, nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã por cada vida que aqui está, e nós te pedimos, ensina-nos cada vez mais sobre a tua palavra, sobre o teu evangelho, para que nós possamos sair daqui e fazer discípulos, assim como o Senhor nos ordenou, Pai. Que nós possamos ser, Deus, aqueles que levam a palavra viva através dos nossos atos e das nossas atitudes. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja que ama o Senhor, diga amém. Queridos, falar sobre jejum para mim é algo muito familiar. Né, eu já falei aqui, eu nasci num lar, né, eu fui criada pelos meus avós, e meus avós eram cristãos, e eu sempre ouvia meus avós falando que eles estavam fazendo jejum por alguma coisa. E eu não entendia muito bem o propósito, mesmo que eu não soubesse o significado do propósito daquilo. Eu nasci nesse lar, eu entendi isso, eu passei a minha vida ouvindo eles falando sobre propósitos de jejum. Né? E nessa manhã, para que nós possamos começar a falar sobre isso, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus fez detalhadamente cada parte do nosso corpo. Por que eu estou falando isso? Deus fez o nosso corpo para que ele pudesse funcionar de forma abundante nas 3 áreas: corpo, alma e espírito. Então, Deus, quando nos fez, Ele nos fez para que nós trabalhássemos dentro desse mecanismo, né, de forma abundante. E é dentro desse mecanismo que nós olharmos para Jesus, nós vamos ver que Ele não só ensinou sobre o jejum, mas Ele também praticou o jejum. Né? Ele não apenas nos deixou ensinamentos, mas Ele praticou sobre isso. Então, para que você entenda onde eu quero chegar, eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 8, verso 29. Romanos 8, verso 29. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga assim, espere por mim. Ih, a igreja está ficando aplicada. Oh, glória. Vamos lá, Romanos 8, verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para que nós possamos entender, se nós queremos viver o propósito, se nós queremos viver essa realidade de Romanos, que diz o seguinte, que nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem de Jesus. É isso que Paulo está dizendo, que nós fomos predestinados para nós sermos a imagem de Jesus. E se você quer viver essa realidade, se você quer viver isso que está escrito aqui, de uma forma ampla na sua vida, você precisa entender que todos os ensinamentos de Jesus que estão inseridos na Bíblia, eles estão ali para um propósito. Há um propósito em tudo o que Deus diz. Né? Pelo contrário, a Bíblia ela não se contradiz nunca. A Bíblia não deixa pontas soltas. Né? Pelo contrário, ela sempre nos dá o entendimento. E para que nós precisamos ler a Bíblia pedindo a Deus sabedoria. Para que nós possamos entender aquilo que Ele está dizendo.
E a minha oração nesses dias tem sido para que essa igreja saia daqui sendo estimulada a aprender na luz das Escrituras sobre o jejum, e não só aprender, mas praticá-lo também. Nós precisamos aprender mais, né? Assim como o Senhor nos permitir, né? Se o Senhor nos permitir, depois da Páscoa, nós vamos estar trazendo aqui uma série sobre jejum, e nós vamos estar falando muito mais profundamente, porque nós não precisamos entender apenas, não só o porquê, mas como fazer. E nós vamos estar falando isso aqui um pouquinho mais para frente. Mas todos nós aqui sabemos o básico. Qual é o básico do jejum? Se eu perguntar aqui, todo mundo sabe que jejum implica em não comer. Se eu digo para você, você vai fazer um jejum, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu vou parar de comer. Então, o básico do jejum, todo mundo sabe. Mas o grande problema é que nós ouvimos muito menção sobre essa prática, mas nós recebemos muito poucas explicações sobre ela. A gente ouve muitas pessoas falarem, você tem que fazer o jejum, jejua, faz isso, mas nós damos muito pouca explicação de como fazer esse jejum. Infelizmente, há uma crença muito generalizada que diz o seguinte, que nós não devemos falar o propósito do nosso jejum, que nós não devemos falar por quando nós estamos jejuando, não fale hipótese nenhuma. Queridos, isso é uma crença. Né? Não fale sobre as experiências do jejum. E nós vamos ver isso, né, através da palavra. Nós vamos considerar isso através das próprias palavras de Jesus. Nós podemos ou não comentar sobre o jejum. Nós podemos ou não falar sobre se estamos jejuando. Então, para que você entenda, Mateus 6, a partir do verso 16, olha o que Jesus está ensinando. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. E aí, muitas pessoas pegam esse versículo assim, então, tá vendo? A gente tem que fazer para o Pai, não tem que falar para ninguém sobre o jejum. Não é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Não é isso que Jesus está nos ensinando aqui. O que Ele está nos ensinando aqui? Ele estava condenando o exibicionismo. E, infelizmente, os fariseus, os mestres da lei daquela época, eles eram hipócritas. E eles estavam ali fazendo isso de uma forma exibicionista. Eles faziam questão de mostrar que eles estavam abatidos, porque eles estavam no momento de jejum. Eles queriam mostrar o que eles estavam fazendo, o que eles estavam praticando. Então, eles ficavam ali abatidos. E é disso que Jesus está falando. Ele está falando, não seja exibicionista, como os hipócritas. Até mesmo, querido, porque se Jesus estivesse falando para nós não falarmos sobre o jejum, a Bíblia estaria entrando em contradição. Por quê? Nós temos aqui a história de Jesus. E diz que Jesus estava onde? No deserto. Ele estava com alguém no deserto? Sim ou não? Pode responder, sim ou não? Não, ele estava sozinho. Como é que nós sabemos que Jesus ficou 40 dias no deserto em jejum? Se ele estava lá sozinho. Um anjo revelou? Claro que não. Jesus contou. É lógico que ele não desceu e começou a espalhafar, né, a falar, a se exibir com relação ao jejum. Mas ele chamou um grupo seleto e ele falou para eles, eu estava ali em oração, em jejum, e Deus começou a mostrar e a falar, e Deus começou a me preparar. Nós só sabemos que Jesus fez esse jejum porque ele contou.
E lá, né, no Novo Testamento ainda, nós vamos ver também que existe um jejum coletivo. A igreja de Antioquia fazia muito jejum. E isso é algo que as igrejas têm perdido. As igrejas têm orado muito, as igrejas têm adorado muito, mas têm jejuado pouco. Têm falado muito pouco sobre jejum. A importância de estarmos jejuando, porque, queridos, jejuar é extremamente importante. E a orientação de Cristo aqui é sobre descrição, que nós devemos ser discretos em relação ao jejum. É isso que ele está falando aqui. Que nós não devemos sair por aí falando, né, aos quatro ventos, não. Nós não devemos viver exibicionando o que nós estamos fazendo. Mas nós devemos sim falar sobre o jejum, nós devemos sim testemunhar sobre as experiências que nós vivemos no jejum. Isso é importante, isso faz a nossa fé crescer. Nós vamos ver que o Senhor, Ele estava ensinando sobre uma questão muito interessante. E mesmo lá no Sermão do Monte, um pouco antes dele falar sobre esse assunto do jejum, ele está ensinando que nós devemos estar nos examinando. Nós devemos estar olhando para dentro de nós. Ele fala assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como nós vamos mostrar a luz de Cristo se nós não falarmos, se nós não tivermos atitudes? O diferencial aqui, queridos, está no final do versículo. Que tudo que nós façamos para glorificar ao nosso Deus. Tudo que nós façamos, que seja para a honra e glória do Senhor. O ponto daqui não é se vamos fazer ou se vamos falar. O ponto daqui é: estamos fazendo e dando a glória para quem? Para Deus ou para nós mesmos? Quem vai ser glorificado? Quem vai receber a glória? Somos nós, homens, ou é para Deus? Queridos, se nós agirmos corretamente, com uma motivação de coração alinhada com o coração de Deus, com certeza, o Pai Celestial será glorificado. E é isso que nós precisamos entender. Não era isso que os hipócritas estavam fazendo. E foi por conta disso que eles foram confrontados por Jesus no Sermão do Monte. Eles foram extremamente confrontados mediante aquilo que eles estavam fazendo. Olha o que diz Mateus 6:1. Tenham cuidado de não praticar suas obras. Tenham cuidado para não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. O que Jesus está nos ensinando aqui? O simples fato de nós sermos vistos enquanto estamos fazendo qualquer coisa é uma situação, é uma circunstância puramente indiferente para Deus. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o propósito para o qual você está fazendo isso. Se tem pessoas vendo ou não tem pessoas vendo, isso não interessa a Deus. O que interessa a Deus é se você está fazendo para ser admirado pelos outros ou se você está fazendo para que Ele enxergue o propósito dEle na sua vida. A prática do jejum não é para nós mostrarmos para as pessoas que somos mais espirituais que os outros, mas é para que Deus possa trabalhar os propósitos dEle na nossa vida, para que Ele possa falar conosco. Querido, Jesus mantinha uma vida de oração. E isso não era segredo para ninguém.
Todos que andavam perto dele sabiam disso. As Escrituras relatam isso. As Escrituras falam que ele estava sempre em oração. Diz que ele passava dia e noite orando. Ele passava a noite orando. As Escrituras relatam isso. Então não era nenhum mistério para ninguém a vida de oração de Jesus. Mas o mais interessante é que quando nós fazemos isso com a motivação certa, nós estimulamos a outros a nos imitarem. Se você jejuar de forma correta, com o seu coração motivado nos propósitos de Deus, quem estiver à sua volta vai ser motivado a fazer isso também. E é isso que nós precisamos entender. É necessário que nós possamos entender que há uma lógica. Há uma lógica construída no Sermão do Monte. O capítulo 5 e 6 não pode ser estudado, de Lucas, não pode ser estudado separadamente. Eles precisam ser estudados juntos. Eles não podem ser desconectados. Porque quando nós o examinamos, nós entendemos a linha de pensamento que o Senhor tem. Do que Ele está querendo nos ensinar. Deus está querendo ensinar o seguinte: não me importa o que está acontecendo do lado de fora. O que me interessa é o que está acontecendo no seu interior. É o que está sendo transformado do lado de dentro de você. Para Deus não importa você mostrar uma aparência de espiritual. Para Deus importa é que você, no seu interior, você seja realmente santificado em Jesus. Porque Deus não olha o nosso exterior, Deus olha o nosso interior. E é isso que Ele está tentando nos entender, nos explicar. É por isso que tudo que nós façamos, nós devemos fazer com o coração correto. Porque isso vai inspirar outros. Eu falei para vocês aqui que eu fui criada num lar de cristãos. E eu ouvi muito falar sobre jejum. E conforme eu fui crescendo, a gente vai perdendo um pouco essa prática. E de acordo com o que eu fui vendo testemunhos de outras pessoas. De acordo com o que eu fui estudando sobre a vida de outras pessoas. Isso me estimulou a viver uma vida em jejum. Sabe, nós devemos pelo menos 2 vezes na semana jejuar. Isso é o mínimo. Mas nós vamos passando o tempo e nós oramos todos os dias, nós lemos a palavra todos os dias, nós adoramos todos os dias. Mas será que temos tirado algum dia da semana para estar em jejum? E foi isso que Deus me falou. Uma coisa completa a outra. Nós, como cristãos, se queremos viver o avivamento tão prometido para nós no Brasil, nós precisamos unir essas coisas. Oração, adoração, palavra e jejum. Precisamos trazer novamente essa prática. Entender que isso faz parte de uma disciplina espiritual. Não é um mandamento, mas é uma disciplina espiritual. E se Jesus é a nossa referência em tudo, então até em jejum Ele tem que ser a nossa referência. Porque Jesus jejuava. Ele tem que ser a nossa maior referência. Eu gosto muito de que Paulo fala lá em Coríntios. Ele diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E se você for ler as epístolas de Paulo, você vai ver que Paulo também era um homem que vivia constantemente em jejum. Paulo, quando diz que ele estava aprendendo a viver em toda e qualquer situação, ele não estava falando simplesmente de passar fome. Ele estava falando de momentos que ele entrava em jejum. Ele era um homem que praticava o jejum. Nós precisamos, é isso que eu falei no início, nós precisamos ler as Escrituras pedindo sabedoria para Deus. E lá em Hebreus ele diz: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé.
Paulo estava dizendo assim, olha para o que os líderes estão fazendo. Vejam as atitudes de vida deles. Peguem a fé e imitem e pratiquem. Pastor Renan falava aqui ontem, uma frase muito interessante, né? Pessoas ficam, eu olho para Deus, eu olho para Deus. Não, Paulo diz o quê? Olha para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E, queridos, eu posso falar com muita propriedade do que eu estou falando hoje. Porque de dezembro para cá, eu tenho vivido uma vida de jejum constante com Deus. Então, eu posso dizer uma coisa para vocês. Isso eu posso dizer com toda a convicção que o Espírito Santo pode me dar. Olhem para mim e imitem. Porque com toda a propriedade que tenho, eu posso dizer que tenho vivido uma vida de jejum. E sei o que Deus tem feito na minha vida. Sei o que Deus tem respondido para mim. Sabe, nós temos muito medo. A grande verdade é que os cristãos, eles desconhecem o que a Bíblia fala sobre jejum. Ou, infelizmente, recebem ensinamentos distorcidos sobre jejum. Não entendem o que significa. Mas para consertar isso, nós precisamos falar isso. Por outro lado, não adianta só falar, nós precisamos mostrar na prática o que o jejum pode fazer, quais são os aspectos disso. E à luz da palavra, Mateus 23:2 diz assim, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Mas ele continua dizendo assim, obedeçam e façam tudo o que eles dizem de vocês. Mas não façam o que os fariseus fazem. Porque eles muito falam, mas pouco praticam. Tem muita gente que fala muita coisa, mas não pratica o que fala. Tem muita gente que prega e fala muita coisa, mas não vive o que fala. Isso é farisaísmo. E eu acredito que Deus está querendo despertar esta igreja, não apenas para uma compreensão, mas para uma prática de um princípio. Achei muito interessante, voltando a ontem, o pastor Renan falou, muita gente quer viver o que Josué viveu. Muita gente quer ter a intimidade que Moisés teve. Mas estão dispostos a passar 40 anos no deserto? Estão dispostos a viver os princípios que Josué viveu? Porque não é simplesmente receber as promessas, é viver os princípios. Deus está nos chamando para viver os princípios neste lugar. Princípios de oração, de adoração, de palavra e de jejum. Mas estamos dispostos a isso? Muitas pessoas têm medo de fazer jejum. Por quê? Porque acham que vão morrer de fome. Não, eu não consigo. 24 horas sem comer, eu vou morrer. No final do dia eu estou tendo um colapso. Pois deixa eu dizer uma coisa para você. A medicina já comprovou que o jejum é extremamente saudável. Ninguém morre de fazer jejum. E eu fui estudar sobre isso. Porque, entenda uma coisa, jejum não ameaça o seu corpo. Porque o seu corpo, ele foi produzido, ele foi fabricado pelo Senhor para que você fique alguns dias sem comer. O seu corpo foi fabricado para isso. Então, ninguém vai morrer de ficar 24 horas sem comer. Ninguém vai morrer de ficar 48 horas sem comer. Ninguém vai morrer de ficar 72 horas sem comer. Pastor, eu vou, porque eu como toda hora. Não vai, não. A carne pode até sentir, mas o seu espírito vai estar ali sendo fortalecido. A
a prática do jejum tem efeitos que são saudáveis para a nossa vida. Não estou falando só de vida espiritual, não, queridos. Estou falando de vida física, do corpo físico. Eu não sei se você já ouviu falar no tal do jejum intermitente, que vários médicos estão recomendando. Por quê? Porque o jejum é saudável para o seu corpo. Sabe por quê? Porque o jejum desintoxica. Então você não vai morrer de fazer jejum. Ninguém morre por fazer jejum. E o mais interessante que nós precisamos entender é que jejum não é algo sobrenatural, não, amados. Não, é natural. Deus nos capacitou para fazer. Nós é que devemos escolher fazer. É humanamente possível fazer. E é muito interessante porque à medida do que você vai fazendo, os benefícios vão aparecendo na sua vida. Tanto benefícios espirituais como benefícios físicos. Eu fui ler uma reportagem de um médico e eu trouxe aqui para vocês o que ele fala. Ele é um médico, Jason Fung, e ele trata de obesos diabéticos. Olha só. Ele trata de pessoas obesas e diabéticas. Ele é um cristão. E ele trata sobre isso. E olha o que ele diz. O corpo humano é bem formado para lidar com a ausência de comida. Em um processo de jejum de 5 dias, o corpo é submetido a passar da queima de glicose em curto prazo para a queima de gordura em longo prazo. Quando você fica 5 dias em jejum, você começa a queimar açúcar. Os dois primeiros dias, você está queimando açúcar, porque o seu corpo fabrica açúcar. Então, nos 2 primeiros dias de jejum, você vai só queimando açúcar. E aí você começa a desinchar. E aí você começa a queimar gordura. Então, durante os 5 primeiros dias de jejum, você não está queimando músculo. Você está queimando gordura. A sua taxa de glicose está abaixando. Por quê? Porque o seu organismo, ele é tão preparado para receber isso, que você mesmo vai fabricando. Então, quando ele não tem mais açúcar nenhum no corpo, porque os 2 primeiros dias ele já consumiu tudo, os outros 3 dias ele começa a queimar a sua gordura. É por isso que quem faz dieta, nos 5 primeiros dias é onde ela mais vê que ela está emagrecendo. Porque ela começa a queimar gordura. E aí ele continua. A gordura é simplesmente energia de alimentos armazenados no organismo. Em tempo de escassez de comida, o alimento armazenado, que é a gordura, é naturalmente liberado para preencher este vácuo. O corpo não queima músculos para se alimentar, até que todos os depósitos de gordura sejam usados. Então, ficar em jejum não vai matar você. É lógico que os primeiros dias, se você está acostumado a comer muito, os 3 primeiros dias, até os 3 primeiros dias, é onde você vai ter o maior índice de sintomas. Uma dor de cabeça, um mal-estar. Mas você não vai morrer. Vocês estão comigo até aqui? Então, presta atenção. Deus nunca nos orientaria em sua palavra a fazer algo, a praticar algo que trouxesse dano para o nosso corpo. Ele nunca faria isso. Agora, nós, como discípulos do Senhor, nós devemos entender e crer na veracidade das Escrituras, da autoridade e da palavra de Deus. Se Ele está dizendo que você deve fazer, então faça. Há algumas exceções. Que exceções são essas? Grávidas, né? Quem tiver alguma doença
Esqueci o nome agora. Que se estende. Como é que é o nome? Mara, me ajuda. Doença crônica, né? Aí são algumas exceções, mas as exceções não mudam a regra do jogo. Ah, mas então, até você mesmo grávida, até mesmo você ali, né, que está amamentando, você pode fazer um tempo menor, você pode fazer um outro tipo de jejum, mas até para essas pessoas, as regras não mudam. Queridos, se a Bíblia nos orienta a jejuar, então nós devemos jejuar. Porque com certeza isso vai trazer bem para nós e não mal. Sabe? Eu quero orar por você nesta manhã. Porque eu sei que existem muitos preconceitos sobre jejum. Existem muitos medos. Existem muitas crenças. Mas eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus, eu pedi toda essa semana, eu tenho orado muito, eu falei, Senhor, se é sobre isso, que caiam as crenças, que caiam os medos. Que a tua igreja possa entender a importância do jejum. Queridos, Deus não nos pediria nada que nós não pudéssemos fazer. E Ele nos incentiva a jejuar. Sabe, nós precisamos muito entender isso. E a minha oração tem sido que Deus encontre neste lugar servos, discípulos, filhos, dispostos a obedecer o que Deus fala. Talvez você não tenha o hábito de jejuar, porque você acha que você não pode ficar 24 horas sem comer. Porque você acha que você não pode ficar 12 horas sem comer. Isso é uma mentira do diabo. Porque Deus fez você. Ele fez o seu corpo para que você pudesse praticar o jejum. Então não se permita ser enganado por Satanás. Jejum é uma orientação das Escrituras, é uma orientação do próprio Jesus. Jejuar é uma disciplina espiritual. Sabe, se você não tem o hábito, de repente você começa jejuando 2 horas, 3 horas e vai aumentando gradativamente. E quando você vê, você já está fazendo 24 horas. E ali você vai vendo que algo vai movendo tanto dentro de você. Deus vai trabalhando tanto, que 24 horas não vai ser mais o suficiente, você vai necessitar de mais. Queridos, os benefícios do jejum são inigualáveis. Uma igreja que ora, uma igreja que adora e uma igreja que jejua, o inferno não pode segurar. Nada pode te parar, nada pode te deter, se você é uma pessoa que tem uma vida de oração, adoração e jejum. Eu queria que você ficasse de pé nesta manhã.